Galera, o quinto episódio de Minhas Aventuras com o Superman foi tiro, porrada e soco na cara, com o Superman sendo completamente e brutalmente humilhado pela Supergirl. Nesse vídeo aqui do canal a gente vai continuar com a nossa análise da segunda temporada do anime do Superman, Minhas Aventuras com o Superman, trazendo pra vocês o review do quinto episódio, que está muito legal e, sem sombra de dúvidas, foi o melhor episódio desta temporada até aqui. Então vem comigo, porque a gente tem muita coisa para falar sobre este novo episódio de Minhas Aventuras com o Superman, que traz a confirmação de que aquele comandante kryptoniano que a gente viu ao longo de toda a primeira temporada é realmente a Kara, a Supergirl. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao Dig. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a gente vai conversar hoje sobre o quinto episódio de Minhas Aventuras com o Superman. Eu já quero agradecer pra você aí que tá me vendo, que arrebenta o like, se inscreve no canal com o botãozinho do sininho e também vem fazer parte do nosso clube de membros, porque isso ajuda demais aqui o canal. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que faz isso. Meu muito obrigado. E começando agora o episódio 5 de Minhas Aventuras com o Superman, o episódio começa o Clark tentando conversar com a Lois tentando conversar com o Clark tentando falar pra Lois que usou o comunicador atrás da Kara, e a Lois tentando falar pro Clark da proposta de emprego lá na Gazeta de Gotham, oferecida a ela pela Vicky Vane. Só que mais uma vez eles são interrompidos e impedidos de ter essa conversa, porque dessa vez o Perry White chega lá chamando os dois para fazer a cobertura de um evento na cidade de Metrópolis que vai eleger o solteiro mais cobiçado da cidade. E os dois ficam bem receosos e bem não propensos a aceitar essa matéria, porque não é a área deles. A Lois até mesmo fala que isso aí é uma fofoca e quem faz essa cobertura para o jornal é a Cat Grant. Mas o Perry White é incisivo, falando que ele quer os dois, ele quer a Lois e ele quer o Clark fazendo a cobertura desse evento, porque um dos indicados ao solteiro mais cobiçado da cidade é ninguém mais, ninguém menos do que o Superman, e que ele precisa que os dois repórteres do Planeta Diário que mais conhecem sobre o Superman, que é o Clark e a Lois, estejam lá para fazer essa cobertura. A Cat Grant até implora ali pro Perry White para ir, porque é o âmbito de trabalho dela, só que ele rejeita e manda o Clark e a Lois irem atrás desta reportagem. Enquanto o Clark sai para ir atrás do Jimmy, chamar o Jimmy para ir com eles nessa reportagem, a Cat Grant se aproxima da Lois e deixa entender que ela sabe o segredo do Superman, que ela sabe que o Superman é o Clark. E a Lois, com medo aí de que a Cat Grant dê com a língua nos dentes, ela acaba cedendo a chantagem da Cat Grant e levando ela para a cobertura desse evento. Nesse meio tempo, a gente vê que o Jimmy tá ali tentando encontrar alguma maneira de pedir desculpa para o Clark, porque ele se sente culpado pelo que aconteceu lá no simpósio da Star Labs no último episódio, em que o Lex Luthor incitou ali todos contra o Superman. E ele se sente muito responsável, não só por ter levado o Clark e tudo aquilo acontecido, mas por não ter conseguido ali defender o Clark perante os argumentos do Lex. E ele se sente culpado e acha que o Clark está contra ele por causa disso. Acha que o Clark o culpa por tudo que aconteceu. Então ele está ali tentando digitar algumas mensagens e sempre apagando essas mensagens que ele estava digitando para o Clark antes mesmo de enviá-las, porque ele não encontra palavras para pedir desculpa para o seu melhor amigo, porque ele se sente responsável e acredita, como eu falei, que o Clark o culpa por isso. Nesse meio tempo, a Supergirl, a Kara, aparece ali em Metrópolis e vê um caminhão e ela acha provavelmente que é algum inimigo. Ela tá prestes a destruir o caminhão com um soco. O Jimmy intervém, puxa ela, né, grita com o cara do caminhão, achando que o cara provavelmente teria sido responsável por atropelar
a Kara, sem saber que a Kara é a Kara. E já logo de cara você vê que o Jimmy já ficou com uma quedinha pela Supergirl ali, já ficou todo vergonhado e tudo mais, ela também ficou meio encabulada. E aí ele se apresenta, fala que era do planeta Diário e ela entende que ele é o líder do planeta, né? E ela fala que ela tá precisando encontrar uma pessoa. E os dois acabam saindo aí pela cidade de Metrópolis atrás dessa pessoa. Só que antes disso, o Clark vai e liga pro Jimmy. Jimmy vê o Clark do outro lado da rua e pega a Kara e sai correndo, porque ele tá com vergonha do Clark. E o Clark liga pra ele, ele dá end na ligação. E o Clark usa os poderes dele e vê que o Jimmy tá rejeitando ele. Fica bem assim, nossa, mas por que ele tá me rejeitando? Nesse meio tempo, o Jimmy leva a Supergirl, a Kara, pra conhecer Metrópolis. Leva ela pra tomar sorvete, leva ela pra ver o parque, leva ela pra o topo lá do planeta Diário para ter a vista de Metrópolis. E você vê que tem uma conexão bem interessante entre os dois, que há sintonia entre a Supergirl e o Jimmy. Nesse meio tempo, o Clark, a Lois e a Kate Grant vão lá para a premiação do solteiro mais cobiçado de Metrópolis, e tem vários candidatos ali, e um desses candidatos é o Hank, aquele amigo da Lois que ajuda eles a encontrar, lá no primeiro episódio da segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman, a nave do Clark, que acaba se transformando no final desse episódio uma versão da Fortaleza da Solidão. E ele está agora completamente embrenhado naquele discurso que o Lex fez lá no simpósio da Star Labs, o episódio anterior de Minhas Aventuras com o Superman. Ele era uma das pessoas que estava organizando o simpósio e ele repete literalmente as palavras que o Lex usou para incitar todos que estavam ali no simpósio da Star Labs contra o Superman. Ele fala lá pro Superman que a Terra é para terráqueos e manda o Superman embora. Todos os que estão ali são pessoas bem conhecidas e cada um deles tem uma referência a um personagem dos quadrinhos da DC. Mas toda a população que está ali para participar desse concurso não está nem um pouco interessado nos participantes, e sim estão interessados para com o Superman. Tanto é que quando o apresentador abre para perguntas, e aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque esse episódio é todo recheado de inúmeras referências a um dos animes mais populares de todos os tempos, que é Dragon Ball, do nosso saudoso Akira Toriyama, principalmente Dragon Ball Z. Não só pelo visual da Kara, que é uma réplica Ctrl-C, Ctrl-V da Android número 18, como eu falei no vídeo de análise de Minhas Aventuras com o Superman anterior, mas também em vários outros elementos. Na primeira temporada a gente teve o Mr. Mipspilk, que é uma versão do Mago Babidi de Dragon Ball Z aqui para Minhas Aventuras com o Superman. E agora a gente tem um episódio recheado de referências a Dragon Ball Z, principalmente na questão das cenas de ação. Mas esse apresentador desse concurso, do solteiro mais cobiçado de Metrópolis, ele é uma clara referência ao apresentador lá dos torneios das artes marciais que a gente vê ao longo de todo o Dragon Ball Z apresentando lá os torneios, né? Os oclinhos e tudo mais, o jeito de falar, o estilo de ser, remete muito ao apresentador desses torneios de artes marciais lá de Dragon Ball Z. Então essa é uma das referências. E aí quando abre-se as perguntas para o público, ninguém quer perguntar nada para os outros participantes. Todo mundo tá focado ali no Superman. E o Hank fica muito incomodado com isso, fala esse discurso que eu falei de que a Terra é para terráqueos, pega e vai embora. Só que tem uma das participantes que começa a dar em cima do Superman ali. E a Lois vendo aquilo, ela vai ficando enciumada, vai ficando enciumada, vai ficando enciumada, cada vez mais enciumada. E ela cai na pilha da Kate Grant, que joga a lenha na fogueira, falando que essa participante com o Superman formaria um belo casal. E a Lois até questiona, não, mas eu deveria ser a namorada dele, porque eu que fiz a primeira matéria pública com ele, eu que descobri a existência dele, eu que não sei o que. E a Kate fala, Lois, eu gosto de você, mas você e eu somos pessoas normais. Superman e essa mulher aí são mega astros da cidade, a gente nunca teria chance, uma pessoa como você nunca teria chance com o Superman. Lois pega isso e fica se martirizando, se auto-intitula como não sendo suficiente para ficar com o Superman, para ficar com o Clark. Isso também é decorrente aos traumas emocionais que a Lois tem
principalmente com relação ao seu pai. Então ela pega isso para ser uma motivação para ela terminar com o Clark. Tanto é que no final, quando o Superman é eleito o solteiro mais cobiçado de Metrópolis, ela pega e sai chorando, ele vai atrás dela e ela meio que tá querendo terminar com ele. Ele até percebe isso, ela fala que ela nunca vai ser bom para ficar com ele e tal, e ele fica meio chocado. Nesse meio tempo, o Jimmy, conversando com a Kara, ele entende que ele tá fugindo do Clark, que ele tem que enfrentar o Clark e pedir desculpas. E ele leva a Kara lá para o evento do solteiro mais cobiçado de Metrópolis. E é ali que ele descobre que a Kara, na verdade, é a prima do Clark, a prima do Superman. Porque quando ela vê o Clark lá passando-se por entretenimento da população mundial, ela fica pé da vida e ela amassa um corrimão. E o Jimmy vê aquilo e fala, putz, ele liga as peças. E aí ela vai pra cima do Clark, tenta conversar com o Clark, só que o Clark não reconhece ela, até porque o Clark nunca viu a Supergirl nesse universo, não sabe como é a fisionomia da prima dele. E ele tá preocupado com os sentimentos da Lois, então ele deixa ela de lado e vai atrás da Lois. E aí ela fica pé da vida, arrebenta a porta, vem pra cima dele, discursando que ele virou um boneco dos humanos, que esse mundo humano tornou ele fraco, que ela estava esperando encontrar um guerreiro e encontrou apenas uma marionete dos seres humanos e tal. Aí vemos outra diferença dessa animação a Dragon Ball Z, porque esse discurso da Kara, quando ela bate de frente com o Superman, quando ela conhece o Superman pela primeira vez, é muito parecido com o discurso que temos em Dragon Ball Z, quando Raditz chega na Terra e encontra o Goku, vê o Goku com família e tudo mais, ele fala praticamente as mesmas coisas, e temos um discurso bastante parecido aqui da Kara para com o Superman, para com o seu primo. E aí a gente vê ela com um bracelete, ela aciona esse bracelete e vemos aquela armadura confirmando que aquele guerreiro kryptoniano que junto com aquele outro sempre aparecia nos episódios de Minhas Aventuras com o Superman desde a primeira temporada, conquistando e destruindo planetas, era a Supergirl. E ela vem pra cima do Superman, descendo o sarrapo. E o Superman é humilhado, ele apanha, mas apanha muito bonito, muito bonito. A Supergirl dá um sarrapo, é muito humilhante, o Superman apanha muito. E a gente vê que ela tá se comunicando com aquele outro kryptoniano que tem as 3 bolas lá, com o rosto meio triangular, que a gente até chegou a especular aqui no canal que poderia ser o Brainiac. E ela fala que é o pai dela. Ela fala isso pro Superman, fala isso até mesmo pro Jimmy, e também durante a batalha ela conversa com esse cara, chamando ele de pai. E o Clark fala, mas seu pai tá vivo? Meu pai falou que todos os kryptonianos tinham morrido, só tem eu e você vivo, como que seu pai tá vivo e tal? E a gente percebe que em um determinado momento ela não quer machucar o Clark, só que ela é obrigada a fazer isso. Tanto é que quando ela tá conversando com o pai dela manda ela matar o Clark, ela fica meio em dúvida e tal, os olhos dela mudam, mostrando que ela está meio que sendo controlada mentalmente por esse suposto pai, que pode indicar que, na verdade, quem ela está chamando de pai não seja realmente o Jor-El, o irmão do Jor-El, e sim o Brainiac, que estaria meio que usando uma telepatia para controlar a mente ali da Kara. Isso explicaria o fato dos olhos dela mudar e também explicaria o fato de que ela acha que o Brainiac é o pai dela, porque ela saiu junto com o Clark lá de Krypton quando o Krypton explodiu, mas a nave dela nunca veio para a Terra, ela foi interceptada. E quem pode ter interceptado a nave da Kara nesse universo de aventuras com o Superman é o Brainiac, e meio que feito aí uma lavagem cerebral, não só pelo fato dele ter criado ela desde neném, mas também colocado algum dispositivo mental nela para que ela não fosse contra as ordens dele. Isso justificaria essa mudança no olhar dela, que era um olhar mais vibrante, e quando ela tenta ir contra as ordens dele, o olhar dela fica meio acinzentado, mostrando que ela tá meio que sendo controlada. Então, isso pode ser um indício de que realmente temos aí o Brainiac por trás de tudo isso. E durante essa luta, ela joga o Superman na cidade e tá prestes a usar a visão de calor e matar todo mundo que tá ali, porque quando o Superman cai na cidade, a população vai se juntando em volta dele pra ver se ele tá bem. E ela usa a visão de calor e nesse momento o Superman desperta um novo poder, que é o Super Sopro, o sopro de gelo. Ele consegue combater a visão de calor da Kara com um sopro de gelo. A luta continua persistindo, umas referências de combate muito interessantes e que nos remetem novamente a Dragon Ball Z, e o Superman acaba sendo derrotado
apreendido e capturado pela Kara, que durante esse combate, a sua ordem de eliminar o Superman mudada, porque o suposto pai dela vê o Superman usando esse super sopro, que, ao que eu entendi, é um poder que nem ele nem a Kara tem. Então ele fica bem interessado com esse novo poder que o Superman tem. Então manda a Kara capturar ele. E no final desse episódio a gente vê a Kara capturando o Superman, levando ele para o espaço, e o Jimmy e a Lois chegando no local da batalha quando a Kara está levando o Superman para o espaço por meio de um helicóptero e vendo que o Superman foi capturado pela Supergirl. Esse episódio foi muito interessante, com muitas cenas de ação. Ele é um episódio que nos surpreende, porque ele começa com um episódio meio filler, meio nada a ver, meio aventura cotidiana, e do nada ele já entra no tema central da temporada e nos traz elementos e referências bem interessantes a um dos animes de maior popularidade da história dos animes, que é Dragon Ball Z. Além disso tudo, eu vejo nesse desenho de Minhas Aventuras com Superman muitas semelhanças com a série em live action de Superman, Lois e Clark, As Novas Aventuras com o Superman, que fez bastante sucesso ali no final da década de 80 e no início da década de 90, não só pelo fato de que o Guilherme Briggs e todos os dubladores daquela versão em live action da série do Superman estão aqui nessa animação, dublando os seus respectivos personagens, o que nos dá uma sensação de nostalgia, mas também porque há muitas semelhanças estruturais narrativamente entre a série live action e Minhas Aventuras com o Superman, principalmente a dinâmica entre Lois e Clark é muito parecido com a série live action. Então isso me faz gostar ainda mais de Minhas Aventuras com o Superman, sem falar que ele vai fazendo referências maravilhosas a um dos animes que eu mais amo e que é, sem sombra de dúvidas, uma fonte de inspiração aqui pro canal. Afinal, eu começo todos os vídeos com Oi, eu sou Murilo, que é uma clara referência a Oi, eu sou o Goku, de Dragon Ball. Oi, eu sou o Murilo. Oi, eu sou o Goku. Então, o pacote se fecha e eu achei esse episódio muito bom e pra ele eu dou uma nota 8,5. Mas galera, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desta segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. Vocês estão gostando? Vocês estão achando que o desenho barra anime tá legal? Gostaram dessas referências a Dragon Ball Z que esse quinto episódio trouxe? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bora, Bill! Bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Venham fazer parte do nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e...